Olá pessoal, me chamo Júnior Bastos, nós estamos aqui no primeiro episódio do Estreitando. Esse podcast que nós trazemos para vocês através da produtora Águia. E esses podcasts, todos eles vão vir na segunda-feira às 19h30. Cada semana vai ter um entrevistado diferente. E hoje, a nossa entrevistada da noite, desse primeiro episódio, nós vamos trazer a doutora Miriam. Irá falar sobre os 3 pilares da saúde. E por isso, agora, nós vamos bater um papo durante algum tempo, junto com a doutora Miriam. Não é isso, doutora? É isso aí, estamos aqui para levar transformação a todas as pessoas, né? E o que somos é instrumento de Deus aqui nessa terra. E é isso aí, estamos prontos. Que bom, doutora. Que bom estar recebendo a senhora aqui no primeiro podcast. E eu já vou começar fazendo a primeira pergunta para a senhora. Você pode ficar à vontade. Nós tratamos desse ambiente para ficar a cara de cada um que aqui adentrar. Eu já quero começar ali fazendo o que fez a senhora entrar nesse ramo da naturopatia. Então, Júnior, você sabe que quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele te leva para esse propósito, né? E eu vejo isso, hoje eu entendo o que Deus fez na minha vida, né? Mas para chegar nesse propósito foi muito difícil e dolorido todo o processo, mas o processo sempre é dolorido, né? Andar no deserto sempre é um desafio. E foi isso que aconteceu na minha vida. E tudo começou em 2008, com o diagnóstico do Paulo Vitor. O meu primogênito, né, o Paulo Vitor, ele é autista. Então, em 2008, eu descobri essa notícia de uma maneira, assim, digamos, terrível, né? Então, ele era muito agitado, mas até então eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que era, não tinha nenhum conhecimento na área. Sim. E um dia eu marquei uma consulta com o neurologista e lá nessa consulta o neurologista me falou: mãe, você sabe o que é autismo? E eu me assustei porque eu não sabia o que era esse autismo. E ele falou pra mim: pois pesquisa. Só isso que ele falou. E eu saí daquela sala ali arrasada, sem saber o que fazer. E quando eu cheguei em casa eu fui pesquisar. E a primeira coisa que eu descubro é: autismo não tem cura. Então eu fiquei desesperado, falei: meu Deus do céu, como assim? Né? Porque quando você sabe que tem uma cura, você fica com o coraçãozinho mais aliviado, né? E descobrir que não tinha cura foi muito desesperador para mim. Eu sofri bastante, fiquei muito triste. Na época eu já era concursada da educação, então a partir daquilo dali eu comecei a pensar em várias possibilidades. Então, tudo que foi de médico eu levava ele, e todo médico falava a mesma coisa: mãe, a única coisa, remédio controlado pro teu filho. Mas eu sempre queria algo diferente, eu queria algo que pudesse, assim, transformar a vida dele. Eu sempre acreditei que pudesse ter uma saída. E foi quando um dia, pesquisando na internet, me tornei uma pesquisadora de autismo, né? Que uma mãe de uma criança autista, ela se torna especialista naquela doença, né? Exato. E um dia eu pesquisando encontrei uma mãe fora do Brasil. E eu liguei para essa mãe. E essa mãe falou assim: Miriam, eu não sei se vai dar certo com teu filho, mas com o meu deu muito certo. Ela falou assim: ó, o meu filho só se trata com produtos naturais, né? E aí eu pensei, falei pro meu esposo: pronto, a partir de hoje todo mundo aqui é naturalista, ninguém bebe leite mais. E aí foi falando pra ele, Fazendo a transformação. Fazendo a transformação. E foi incrível que foi questão de 3 meses, eu percebi a mudança. Paulo Vitor não ficava quieto, não sentava nada. E a partir de 3 meses, assim, nessa mudança de alimentação, foi assim, sendo algo transformador. Então ele começou a ficar mais concentrado, mais tranquilo. E eu falei pro Paulo: a partir de hoje, agora, eu vou estudar. Então, eu vou buscar algo para transformar a vida do meu filho. Aí entrou o processo da naturopatia. Entrou o processo da naturopatia. Foram 7 anos estudando. Eu fiz pela faculdade NAP, né, que é a graduação em naturopatia. E fui estudando, e tudo que eu ia aprendendo, eu ia fazendo ali com o Paulo Vitor e percebendo essa mudança. Não foi nada tipo de um dia para a noite, mas assim, para uma mãe de uma criança autista, um ganho pequeno
para nós uma vitória. É uma vitória muito grande, né? Vitória. E todos os dias eu ia percebendo essa mudança. Então, por isso que eu falo, Deus me levou para naturopatia. Não era algo que eu tinha planejado. Pensado, né? Não tinha planejado, não tinha pensado. E Deus me levou para isso. Então, assim, eu falo que eu fiz para o meu filho. Eu fiz para o meu filho e a mudança dele foi tão extraordinária que hoje é minha vida. Eu falo que a naturopatia é minha vida hoje, né? E eu me vejo como um instrumento de Deus para ajudar muitas pessoas. Que bom. Mas, doutora, assim, para ser mais assim bem prático, porque para quem está nos assistindo, precisa entender o que significa naturopatia. A naturopatia nada mais é do que a medicina natural, né? A medicina integrativa. Eu cuidar do corpo de forma natural. Entendendo que esse cuidado do corpo, ele é amplo. Certo. Então, inclui mudança de alimentação, novas práticas, né? E, claro, a suplementação natural. Então, é o cuidar do corpo de forma totalmente natural. Então a naturopatia se encaixa nisso. Doutora, mas aí no caso a senhora é formada em naturopatia. Isso. A minha graduação mesmo é psicologia, né? Que certo, veio então, depois da naturopatia. Exato. Então depois da naturopatia, a senhora é graduada em que mais? Isso, em psicologia. E assim, por que eu fiz psicologia, né? Eu tratava algumas pessoas, isso já depois do meu filho ter melhorado bastante, eu ver que Deus tinha isso para minha vida. Então eu comecei a trabalhar, né? Sim. E algumas pessoas, a gente cuidava, fazia tudo o que era possível fazer, e essas pessoas ainda tinham muita dificuldade. E foi quando eu percebi que a psicologia poderia ser um instrumento maravilhoso para poder estar ajudando essas pessoas que tinham uma demanda emocional. Exato. Então, o que levou a senhora, o que motivou a senhora a fazer outra graduação foi exatamente isso aí, né? Foi essa necessidade de estar ajudando o próximo. Essa necessidade de estar ajudando o próximo e, claro, Paulo Vitor, né? Porque a criança autista, ela precisa de todo esse entendimento emocional, compreender as emoções, porque eles são muito imprevisíveis, né? Sim. Então você precisa estar muito atenta para você evitar, por exemplo, uma crise ali, onde eles ficam estressados. Então hoje eu sei o que o Paulo Vitor quer sem ele falar nada. Então a gente já consegue entender, compreender e evitar muitas situações de estresse, já mudando ali a forma de falar, e com isso eles vão mudando o comportamento deles também. Entendi, que bom. Doutor, o que é que a gente precisa fazer, né, para ter a saúde saudável de verdade, né? Porque ter saúde, a gente fala, ter saúde é um leque de muitas coisas, né? Não abrange muita coisa, mas o que fazer para ter essa saúde de verdade dentro da naturopatia? Isso. A naturopatia, ela abrange muita coisa. Ter saúde, na verdade, você precisa estar atento a muitas coisas. E eu falo que são os 3 pilares da saúde, né? Sim. Os 3 pilares da saúde incluem, primeiro, a nossa saúde espiritual, porque saúde espiritual, conexão com Deus, não tem a ver com religião, tem a ver com conexão plena com Deus. É você entender que você tem um ser supremo que governa a tua vida. Então, a primeira coisa da nossa vida, a saúde nossa, primeiro, ela é espiritual. Ela é uma conexão com Deus. Depois, nós temos aí a nossa saúde emocional, né? Antigamente as pessoas não gostavam nem de falar nas emoções, né? Exato. Buscar um psicólogo era uma coisa assim tremenda, né? Tipo, não sou doido, Exatamente. não vou, né? E na verdade eu falo que todo mundo precisa de um psicólogo. Você precisa estar muito atento às suas emoções, né? Nós temos mais nesse mundo que a gente vive hoje, né? Tudo é um leque de tanta coisa, a gente tem tantas obrigações no dia a dia, a gente até mal consegue dormir diante de tantas obrigações, e se a gente não tiver um psicólogo ou a gente mesmo estudar a favor disso, meu Deus, como é que é a vida da gente daqui para frente? Justamente, fica muito desestabilizado, né? Um mundo de muitas cobranças, onde as pessoas querem ser perfeitas, e na verdade nós precisamos entender que a nossa obrigação todos os dias é dar o nosso melhor.
mas sem pressão, tipo, sabe, sem querer fazer as coisas para agradar os outros, mas agradar primeiramente você. É o que a Bíblia fala, né, em amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu cuido primeiro de mim. Então, por isso que eu preciso estar muito atento às minhas emoções, como eu estou, o que me incomoda. Exato. Então, a gente precisa, sim, estar muito atento às nossas emoções. E dentro da naturopatia, né, que é a microsemiótica irídia, ela vai trabalhar muito isso, né, que os nossos olhos, e a Bíblia fala isso, os olhos, eles são o espelho da nossa alma, né? E a alma é o quê? A alma é as minhas faculdades mentais, é as minhas emoções. Exato. Então, e pelos olhos, Júnior, a gente consegue identificar qual que é o perfil psicológico, se a pessoa tem resiliência, se não tem, se tem tendência, por exemplo, a problemas emocionais mais sérios. Doutora, na verdade, a senhora já está entrando em um assunto até que deixa a gente um pouco em alerta. No caso, qual que é a medicina, o grau que estuda essa parte, sobre você conhecer as pessoas através dos olhos? Isso, a psicologia, ela trabalha muito isso, né? Mas dentro da naturopatia se chama microsemiótica irídia, né? Que é uma área mais voltada para o emocional, né? Através dos olhos. Que nós temos também a iridologia, que a iridologia ela vai trabalhar através dos olhos, mas ela vai trabalhar uma questão física, né? Sim. Dos órgãos, como que está o funcionamento desses órgãos. Já a microsemiótica irídia, ela vai trabalhar mais a questão emocional, né? Os traumas que a gente teve na nossa infância, porque a nossa vida, o que a gente sente hoje, não foi construída hoje. Sim. Né? Na verdade, nós temos uma caixinha preta, né? Isso, temos né? uma caixinha preta e dentro de cada um tem algo, talvez até de infância, que hoje, na nossa adolescência, ou talvez no primeiro termo da velhice, você consegue entender coisas ou agir de forma de coisa que te prejudicou na tua infância. E às vezes não precisa ser uma coisa grande, né? Por exemplo, você chegou para falar algo, né? E o pai falou: menino, cala a boca, tu não sabe fazer nada. Algo que não é tão grande, mas assim, para a cabeça de uma criança, aquilo dali se torna algo muito grande e prejudica a vida dele, assim, na vida adulta. Sim. Então, nós temos hoje muitas pessoas que têm dificuldades enormes, né? Dificuldade de falar em público, ansiedade, depressão, por questões do passado, né? Isso chama-se trauma, algum tipo de trauma, doutor? São os traumas do passado, né? Que a gente fala e cada pessoa ali vai ser trabalhada de forma individualizada, certo, né? Dependendo de todas as situações que ela passou, como que foi a vida, como que foi a infância e todas as questões que ela tem dificuldade de lidar hoje. E isso através da medicina que a senhora estudou, você consegue detectar tudo isso? Isso, a gente consegue perceber qual que é o perfil psicológico, porque todo mundo é diferente, né? Cada um olha para uma situação de uma forma diferente. Tem pessoas que lidam bem com o luto, outras pessoas não lidam bem. Tem pessoas que lidam bem com coisas difíceis e outras pessoas não. Então, cada pessoa é individual. E aí, por isso que nós temos esse olhar. E hoje, todas as pessoas que eu atendo, até aquelas que não vêm por demandas emocionais, eu sempre olho a questão emocional, né? Porque tem pessoas que têm demandas emocionais, mas elas vivem na negação. Elas não querem olhar para essa área. E quando você não quer olhar para uma área, é a área que mais te prejudica. Mais prejudica. Que mais aquilo que eu não quero mexer é o que eu mais preciso, né? Certo. Então, doutora, assim, eu costumo dizer, tem até um dizer popular, que diz assim: quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor, né? É isso. E eu trato isso porque eu vivi na pele, né? Eu tive alguns problemas de saúde, né? Cheguei até a ficar internado durante alguns dias no hospital. Mas aonde eu vim parar? No Espaço Cristão, né? Na clínica Espaço Harmonia. Por quê? Porque assim, muita gente, na verdade praticamente 90%, eu acho que a senhora pode até me corrigir se eu estiver enganado, 90% das pessoas são medicadas através de medicamentos farmacêuticos paliativos, né? E a sua clínica, tanto a Harmonia e Equilíbrio, tanto a Espaço Cristão,
vocês trabalham a fundo para resolver o problema, não sendo só o medicamento paliativo, né? Eu queria que a senhora explicasse mais, assim, sobre essa questão do medicamento paliativo, esse medicamento que pode até demorar um pouco mais, mas resolve. É isso. É porque, assim, ó, os sintomas que a gente sente, às vezes, não tem nada a ver com o real problema, né? Eu atendi um cliente que ele estava há 20 anos tendo dor de cabeça terrível, mas aquela dor de cabeça de todos os dias que não passava de forma alguma. E já tinha feito inúmeros tratamentos, ido nos melhores médicos, mas aí sempre buscavam na cabeça dele, o que estava acontecendo na cabeça. Por que essa cabeça doía tanto? Quando nós fomos fazer essa avaliação minuciosa, né, percebemos que, na verdade, o problema era o estômago. E quando ele foi fazer a endoscopia digestiva e fez a biópsia, ele já estava num quadro já de câncer. Avançado. Já, isso, justamente. Mas por quê? Porque devido essa questão, né, do cuidado ter sido da dor de cabeça, e aí vem a questão das medicações. Então, ele tomava muita medicação para dor de cabeça. Então, foi se agravando ainda mais. Que é essa medicação que a gente chama paliativa, né? Aí foi agravando mais ainda a questão do estômago dele. E quando ele passou a tratar o real problema, que era o estômago, em 15 dias ele simplesmente desapareceu a dor de cabeça. E hoje já tem o quê? Uns 5 anos que eu tratei ele, nunca mais teve dor de cabeça nenhuma. Então a naturopatia, ela trata a causa dos problemas. E as pessoas falam, não, mas demora muito. Eu falo, não demora. Na verdade, nós vamos tratar a causa. Sim. Então, tratar a causa não é só eu tirar uma dor. Exato. Então, eu sempre falo, gente, eu não tiro dor. Não é isso o nosso foco. O nosso foco é tratar o que está ocasionando aquela dor. Então, é totalmente diferente mesmo. É assim, porque você sentiu uma dor de cabeça, você sentiu uma dor de dente, você sentiu... qualquer tipo de dor, você corre na farmácia, compra o medicamento, na mesma hora você não acaba. Você congela ele ali. Isso, né? isso. E na questão da naturopatia, não é assim que funciona. Né? Você vai a fundo, fazer os exames, fazer a busca do problema e você vai tratar o problema para cessar. É verdade. Outra coisa, Júnior, que é bem interessante a gente abordar é que não existe briga, ou pelo menos não é para ter briga, entre a naturopatia e a medicina convencional. Sim. Porque, na verdade, o que eu sempre digo é que cada uma é importantíssima. Ou seja, eu vejo as duas como aliadas, que precisam andar juntas. Então, sim, todos os meus clientes, eu sempre quero e faço questão que eles estejam fazendo um acompanhamento médico também. Por quê? Porque existe uma parte ali que eu vou tratar e existe uma parte que o médico vai estar ali monitorando também, cuidando. Então, fazendo isso de forma juntos, né? Unidos. Os dois trabalhando juntos. Então, eu sempre falo para todo mundo, gente, não tem briga. Sim. Na verdade, cada um cuida da sua área, né? Exato. Então, eu cuido de uma parte, o médico cuida do outro, mas o médico é muito importante. E eu sempre faço questão de falar para todos os meus clientes, faça acompanhamento com o seu médico, tome sua medicação de controle, faça isso. Você precisa estar atento que isso, você só vai ter saúde se você se dedicar, se você fazer tudo de forma correta, mudança de alimentação, porque as pessoas querem resultado, mas elas não querem pagar o preço para ter resultado. Então aí que está o X da questão. É isso. Nós queremos resultado, mas não queremos pagar o preço, né? E tudo tem um preço. E tudo tem um preço. Doutora, eu até, assim, ando assim, até que meio brincando com os meninos que trabalham comigo aqui na produtora. Nós gostávamos, vamos dizer assim, de tomar aquela Coca-Cola, aquele refrigerante, né? Já na base da naturopatia, elimina totalmente se a gente está em busca de resultados, né? Não adianta eu estar fazendo uma consulta com você, um tratamento, vamos dizer assim, sendo que enquanto eu estiver fazendo o tratamento aqui na clínica, eu estou mostrando uma coisa para você e lá em casa, lá no meu trabalho, eu estou totalmente voltado para os meus desejos, não desejos que a clínica oferece para que eu tenha mudança, né? Não adianta assim, vamos falar, ser mais objetivo, não adianta eu sair da clínica com a cabeça para mudar todo o que eu vou ingerir,
sendo que se eu não chegar lá em casa e não mudar meus hábitos, eu não vou ter resultado. E, na verdade, o maior problema que eu tenho hoje é isso. Sabe, tem muitas pessoas que elas não querem mudar. E quando eu comecei a trabalhar, eu falo que foi uma coisa que mexeu muito comigo. Ou seja, eu acabava sofrendo por isso. Tipo, eu vi uma pessoa que estava precisando dessa mudança na vida dele, mas ele não queria. E aí eu me incomodava com aquela situação. Então eu falo que hoje eu fui curada disso. Hoje em dia eu sou um instrumento de Deus, eu oriento, Sim. eu falo tudo o que pode, o que não pode. Agora, você vai querer fazer? Você está disposto a mudar? Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. E as pessoas, muita gente fala assim, ah, Miriam, e assim, quanto tempo eu tenho que parar de tomar refrigerante? Eu falo, o resto da vida, né? Exato. E eu comparo a má alimentação como o pecado na nossa vida, Sim, sabe? sim. Nós aceitamos a Cristo e se nós começarmos a praticar os mesmos erros do passado, nós vamos estar agradando a Não Deus. vamos ter mudança e não Não vamos vai ter agradar a mudança, Deus. não vamos estar agradando Nosso a Deus. corpo vai continuar sendo dependente da química. Isso, justamente. E assim, ó, nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, se eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus, eu posso colocar qualquer coisa para o meu Eu tenho corpo. que fazer o melhor possível pro meu corpo. Eu tenho que fazer o melhor pro meu corpo. E assim, e saúde é isso. Saúde é mudança de hábitos, é mudança de comportamento. Eu só mudo os meus hábitos quando eu estou disposta a renunciar tudo aquilo que me fez adoecer. Então, o que eu mais falo para os meus clientes é isso. Se você não mudar os teus hábitos, você vai voltar a adoecer novamente. Então, você tem que mudar seus Claro, hábitos. claro. Ou muda, A ou gente não tem resultado. Exato, a gente tem que se adequar, né? Na Tem que verdade, se a gente adequar, tem que se sabe? adequar. Doutora, mas assim, eu queria saber mais ou menos, até o pessoal que está nos assistindo quer saber como é que funciona a questão dos atendimentos da clínica. Então, agora que nós temos uma clínica aqui em Estreito Sim. e temos em Imperatriz. E eu ainda Imperatriz. atendo em Marabá também. Eita. Só que os atendimentos de Marabá, aí eu faço lá de 3 em 3 meses e a gente passa uma semana lá. Agora aqui em Estreito, eu atendo em Estreito de segunda a quinta-feira e atendo em Imperatriz na sexta e no sábado. E isso toda semana. Toda semana. Toda semana. É bem... Aí, no caso, aqui em Estreito, a senhora tem o Espaço Cristão e tem a clínica. E tem a clínica, isso. O Espaço Cristão, ele surgiu primeiro, né? O Espaço Cristão foi interessante. o início de tudo. E por que o Espaço Cristão surgiu? Lembra da historinha lá do Paulo Vitor? Sim, sim. Que aquela mãe falou assim, eu trato meu filho com produtos naturais, né? E ela falou, Miriam, tu tem que mudar tudo. Ou seja, você não pode dar leite pra ele, você não pode dar nada industrializado, você tem que tirar glúten, tirar não sei o que, muita coisa. Aí surgiu né? o Espaço Cristão. Surgiu o Espaço Cristão por essa necessidade minha, primeiro, de estar fazendo essa mudança de alimentação para o Paulo Vitor. E hoje o Espaço Cristão é referência nos melhores suplementos que existe e numa alimentação saudável. Então a gente tem tudo de alimentação saudável, biscoitos sem glúten, sem lactose, tem massa de fazer bolo saudável. Então a gente primeiro, né, viu essa necessidade e o Espaço Cristão hoje, graças a Deus, é referência em alimentos e suplementos naturais. Ah, que bacana, porque no caso a senhora faz as consultas, né? As exigências que a senhora for passar a ter na questão da alimentação, já pode adquirir tudo no Espaço Cristão, né? Isso, a gente tem toda a linha ali de alimentos saudáveis, né? Que eu falo que hoje a nossa maior dificuldade é a gente realmente buscar algo saudável. Porque às vezes você pega um produto ali Sim. e na frente ele está dizendo que é saudável. Sim. Mas quando você vai ver o rótulo, a composição daquele alimento é terrível. Às vezes até transgênico, né? Transgênico. Eu falo que é igual a Coca Zero, né? O pessoal fala, não, eu não tomo Coca-Cola, eu tomo Coca Zero, né? Mas a Coca Zero é pior do que a Coca, né? Misericórdia. Doutora, mas a senhora tem algum produto, algum tipo de medicamento ali que nós não conseguimos achar em outro lugar?
em outra farmácia, farmácia que vende os medicamentos paliativos? Na verdade, assim, a nossa linha é uma linha mais voltada para a questão natural, obedecendo tudo isso que eu te falei. Obedecendo realmente se aquele produto é um produto vegano, é um produto realmente que é livre de corante, de conservantes. E hoje nós estamos tendo, assim, uma geração devido ao abuso de tanto alimentos com conservantes, né? E os conservantes hoje, eles são, assim, a causa número 1 do adoecimento, até do desenvolvimento do câncer mesmo, né? Então, tipo assim, nós precisamos buscar algo saudável, livre de corantes, conservantes, e a gente sempre tem essa atenção dobrada para isso. Certo. Então, nós temos os melhores suplementos livre desse tipo de corantes e conservantes, glúten, lactose. Então, a gente buscou trabalhar com os melhores que existem disponíveis no mercado para nós. Porque, na verdade, a senhora está querendo tratar e ter resultado. Então, para ter resultado, temos que ter os melhores medicamentos, não é isso? Temos que ter. E outra coisa, nós estamos vivendo uma época, né, onde praticamente nada nos ajuda mais. Exato. Então, hoje as frutas, elas são cheias de agrotóxicos, né? Tudo hoje está poluído, o ar é muito poluído. Então, ou a gente usa o melhor dos melhores, ou o nosso corpo vai ter muita dificuldade para se recuperar. Então, hoje, para ter resultado, nós precisamos nos doar mais. Precisamos realmente estar muito determinados a construirmos uma vida saudável. Sim. Doutora, eu separei aqui um pequeno vídeo, né, e eu queria que a senhora pudesse estar explicando um pouco em relação aos atendimentos, esse tipo de consulta que ele vai passar aqui na TV. Eu queria alguma explicação, algum detalhe mais a fundo da senhora. No caso aí, o que você está prestes a fazer com essa paciente? Essa cliente, né, ela nos procurou porque ela estava tendo muitos problemas de estômago, né? Então, tendo crises constantes. Então, ela nos procurou. Aqui, na verdade, nós já estamos fazendo o retorno e, graças a Deus, aqui ela já está praticamente há 3 meses, né, sem nenhuma crise, já tendo qualidade de vida, conseguindo se alimentar melhor e não sofrer mais tanto com aquelas crises que ela tinha de dor, né? Ela não conseguia se alimentar porque ela sentia muitas dores, né? E aqui ela veio fazer o retorno, né? Trouxe os exames para a gente fazer esse comparativo e... O que significa isso aí, doutor? Esse aqui, ele é um aparelho de biorressonância quântica, né? Que está voltado dentro da área natural. Aqui ele vai nos mostrar como que está o funcionamento dos órgãos. E uma coisa importante, Júnior, é que aqui dentro da naturopatia, a gente não espera a pessoa adoecer. Por exemplo, você tá com um problema bem leve, aí não, deixa piorar para poder cuidar. Não. Aqui a gente já observa tudo. O teu órgão não está funcionando adequadamente, já é hora de tratar, já é hora de cuidar. Então, né? vamos ser bem mais objetivos. Esse tipo de exame, você consegue detectar o problema antes que ele venha aflorar no corpo. Justamente, aqui está mostrando como ele está funcionando. E muitas vezes a doença, ela não está instalada, porque a doença, para ela se instalar no órgão, começa uma mutação celular. Então, é lá nas células, né? Então, nós vamos tratar antes de acontecer o problema em si. A doença realmente está instalada ali naquele órgão, né? Então isso tudo é um processo, né, no caso de prevenção. De prevenção, sim, de prevenção é você realmente estar atento ali a tudo que um corpo precisa. Então, o que é que um corpo precisa para estar saudável, né? Nós precisamos de uma boa alimentação, nós precisamos de uma nutrição adequada do corpo, e é isso que a gente faz. Certo. Doutora, esse procedimento aí que o Maurício está fazendo, como que chama esse procedimento? Aqui é o Seitai, né? O Seitai, na verdade, ele é a quiropraxia japonesa, né? Sim. E por que é chamada de quiropraxia japonesa? Porque usa os instrumentos, né? Usa os martelos, né? E para que é usado isso daí?
Na verdade, aqui é o melhor tratamento que existe para dores, para fazer esse alinhamento da coluna, tensões musculares, estresse, ansiedade. Eu falo que quando a gente faz esse processo aqui é uma nova vida. Agora, uma coisa que está me deixando intrigado, por que ela merece levar essas marretadas para poder alinhar a coluna, doutor? Esse processo aí é bem interessante. Esse processo ele é bem interessante, né? E tá fazendo aí todo o alinhamento do corpo dela. Mas junto com isso é trabalhado muito a coluna, né? Sim. Na verdade, aonde nós armazenamos os traumas, né? Voltando a falar dos traumas, é na nossa coluna. Aonde a gente armazena o estresse, é aqui as tensões musculares. Então, na verdade, aqui é um tratamento assim completo para o corpo, né? Vai aliviar as tensões, vai aliviar as dores, melhora com isso, vai melhorando o fluxo sanguíneo e vai desaparecendo todo aquele sintoma que mal-estar. No caso, a senhora falar, Júnior, a gente cura aqui qualquer tipo de dor, só vim aqui fazer a quiropraxia e deitar na maca, levar algumas porradas e talvez até na acupuntura e vai resolver o problema das dores. Na verdade, saúde, como eu sempre falo, é um conjunto, né? Um leque de muitas coisas. Então, aqui nós estamos trabalhando uma área da saúde, mas de nada valeria a pena se fosse só isso, não. Sim. É um leque grande. É ver como é que essa pessoa está, como ela se alimenta, como ela dorme, se faz exercício. Então, é tudo junto, na verdade. É uma pequena peça do xadrez, isso aí. Justamente. Então, isso aqui é uma peça do xadrez. Doutor, e esse procedimento que o Maurício está fazendo, como é que chama esse procedimento? Para que ele serve? Esse aqui é o Seitai, né? Que é a quiropraxia. E esse outro processo que ele vai fazer agora, ó, que ele está fazendo, se chama acupuntura. A acupuntura, na verdade, o que ela faz? Ela vai trabalhar pontos específicos, né? E esses pontos específicos são terminações, né, das fibras musculares, dos nervos, dos tendões. Eu falo que são os pontos de dor. Então, na verdade, cada ponto aí, ele se refere a algo, né? A algo que ela está sentindo. Então, se ela está sentindo dor no nervo ciático, ou se é para ansiedade, né? Que ele está fazendo esse tratamento, na verdade. Então, vai isso muito dentro da demanda aí de cada cliente. Então, é um tratamento individualizado. Então, né? quer dizer que cada parte do corpo serve para um tipo de dor que você tem algum tipo de trauma. Sim. Cada pontinho do nosso corpo se trata algo, né? A acupuntura é como, por exemplo, a iridologia. Na iridologia, através dos olhos, você observa disfunções do corpo. E na acupuntura, através dos pontos específicos, você vai trabalhar todas as disfunções. Nesse caso aqui, ó, nervo ciático, né? Que ele tá trabalhando lá, que né? Bacana. Então, ela sentia bastante dores no nervo ciático, então ele tá fazendo esse tratamento específico para a questão do nervo ciático, isso. E esse procedimento agora? Então, agora ele está fazendo... Lembra que eu te falei que os nossos traumas, né, as nossas questões ficam muito na coluna? Então, ele está fazendo, né, o que a gente chama aí de uma limpeza energética, na verdade, né? Trabalhando ali nessa liberação, massagem, né, nessa massagem. Com isso também melhora muito o fluxo sanguíneo, a circulação em si, né? Melhora bastante. E aí é isso que ele está fazendo, porque esse processo que ele faz é um processo assim completo, é incrível, né? Aqui a pessoa chega com dores e ela sai sem dores, sai sem dor nenhuma. Pois naquele dia que eu tiver mesmo com a coluna travada, eu já sei onde é que eu venho. Isso, resolve o problema. Resolve o problema. Não, que bacana. É maravilhoso esse processo aí, é um processo transformador. E o bom é que aí está sendo trabalhado tanto a questão física, né, que é a questão da doença em si, das dores, como está trabalhando a questão emocional também, né? Está trabalhando toda essa questão emocional. Então, isso é maravilhoso. Certo. E esse procedimento aí, o que ele está aprontando aí agora? Então, esse aí se chama rolo guachá.
Rolo guachá. O rolo guachá, na verdade, ele tá, na verdade, É mais uma técnica da massagem, né? É uma técnica da massagem terapêutica, né? Ele tá, assim, potencializando essa circulação sanguínea, né? Bacana. Então, é mais um recurso aí dentro da massagem terapêutica. Bacana. E maravilhoso. Gente, isso daí... Tem resultado, né, doutor? Nossa, é incrível, E incrível, esse incrível. procedimento aí? Esse aí agora me deixou até um pouco preocupado. Para que serve esses copos, meu Deus? Os copinhos, né? A ventosa terapia, assim como a acupuntura, também, tipo, você vai trabalhar N possibilidades, né? Desde dores, questões emocionais, tensões. Então, dá para trabalhar tudo com a ventosa terapia. E também vai melhorar o fluxo sanguíneo também, tá? Aqui ele tá fazendo, ó, a massagem, né, com a ventosa. E assim, aqui o corpo dela vai nos falar muita coisa, né? Porque o nosso corpo fala, né? O nosso corpo fala. E o que acontece, ó? Ele tá colocando as ventosas e aonde ela estiver mais precisando de ajuda, A ventosa vai avisar. a ventosa vai avisar, né? Nossa. Então é naquele local que vai ficar mais forte, né? Do processo da ventosa, né? E a gente vai perceber isso aí no decorrer do processo que ele está fazendo. No caso, ele vai colocar no corpo dela todo ali, aliás, nas costas. Todo. Ele está colocando nas costas, né? Ele está seguindo. Doutora, aí. esse processo aí, ele vai colocar nas costas todas, ele vai ter algum tipo de cor para diferenciar onde a pessoa está tendo mais tensão ou não, ou vai ser tudo por igual? Não, aonde a pessoa estiver mais precisando de ajuda, né, vai ficar mais forte. Então, quando ele tirar aí, a gente vai perceber isso. A gente vai perceber que vai ter uns pontos aí que vai ficar muito forte, muito intenso, né? E quando acontece isso, o que a gente faz? Vamos focar naquelas áreas aonde ela mais precisa de ajuda. Talvez aquela área ali é uma questão emocional ou é um órgão mesmo que precisa ser trabalhado, né, de uma forma mais intensa. Então, assim, o corpo dela vai nos dar esse resultado, vai mostrar pra gente o que fazer. Agora, esse resultado, doutora, nós vamos dar uma pausa no nosso bate-papo. Durante 3 minutos, a gente vai passar agora um pouco dos nossos apoiadores. E aí, daqui a pouco, a gente volta. Durante 3 minutos, a gente vai dar um refúgio aqui pra gente, tá bom? Logo mais a gente volta. É isso aí.
Aí joga pra mim, viu? Quando começar aí, nos 15 tu bota. Acabou os 15, tu bota pro Júnior de novo. Então, pessoal, voltamos aqui com a entrevista com a doutora Miriam. Nós estamos falando e, ao mesmo tempo, entendendo quais os 3 pilares da saúde. E aí nós voltamos nessa apresentação, doutora, desse atendimento que a senhora estava falando. Agora eu quero saber esse resultado que essa ventosa, né, vai proporcionar para a gente poder entender, né, o que significa e, assim, talvez futuramente, quem sabe, a gente não pode estar precisando desse trabalho. Sim, verdade. Aí, no caso, ele vai mostrar o resultado, né, doutora? Aqui ele está mostrando o resultado e a gente já vai perceber, por exemplo, tá vendo como aqui ficou bem forte? Muito intenso, né? Então, aqui é o local que eu preciso estar mais atenta, né? No que ela está precisando, né? Sim. Porque a ventosoterapia, ela serve para reduzir inflamação, melhorar o fluxo sanguíneo, aliviar dores, enxaqueca, tensões pré-menstruais. Então, na verdade, é assim, um leque de possibilidades, né? E como o corpo fala, é muito mais fácil para a gente seguir isso. Então, nós vamos seguir o que o corpo está nos mostrando. E existe até uma regrinha que eu gosto de falar bastante, que quando a nossa boca fala, né? Sim. O nosso corpo sara. Sim. E quando a nossa boca se cala, o nosso corpo ele vai falar. E ele sempre fala através de doenças. Ele vai falar através de doenças. Então, é muito importante a gente falar, a gente abrir o coração, colocar as nossas emoções para fora. Hoje eu falo que o maior problema das pessoas, assim, dos problemas emocionais, é que elas não querem falar. E aí a desculpa é: não tenho ninguém de confiança para me falar, né? Ah, então o problema tá aí. Só que todo mundo precisa. A gente se tranca, né? A gente se tranca. E todo mundo precisa daquela pessoa de confiança. Talvez você não tenha aquela oportunidade, por exemplo, de buscar um psicólogo ali. Mas talvez você tenha alguém dentro da sua casa. Você possa conversar. Que você possa conversar, que você possa abrir o coração, compartilhar. E os pilares da saúde envolvem isso, a nossa questão emocional, a gente poder colocar para fora os nossos problemas, né? Aquilo que está nos afetando. E quando a gente não faz isso, ó, vem mostrar tudo aqui no nosso corpo. E aí há o adoecimento. Ah, doutora, interessante. Doutora, mas assim, vamos falar um pouco agora de resultado, né? A senhora já acompanhou, né, vários tipos de pacientes, né, que tiveram uns bons resultados, estão tendo bons resultados, né, através dos exames que a senhora faz, do acompanhamento que a senhora faz. Tem muitas pessoas que chegam até a clínica com vários tipos de problema, né? Até, assim, dito por alguns médicos, pessoas até que não teriam cura, né? Chega esse tipo de paciente para você? Chega muitas pessoas, e eu sempre falo que, na verdade, não existe doenças incuráveis, né? Existe pessoas incuráveis. Existe pessoas incuráveis, sim. Infelizmente, existe essas pessoas. Porque assim, eu coloco na minha cabeça que eu não tenho jeito, não adianta você querer tratar de mim que eu não vou ter jeito. E assim, tem pessoas que não podem ficar curadas, porque se elas ficarem curadas, elas vão perder muitos benefícios. Ah, né? Sim. Muitas mulheres que estão com o marido porque elas estão doentes. Então elas sabem que se elas ficarem curadas, o marido vai embora. Existe isso aí? Existe. Então, assim, muitas pessoas assim que têm benefícios com a doença, então elas não querem ficar curadas. Então você pode passar o que for para ela não vai te obedecer, ela não vai fazer, ela não quer. Sabe? Então, por isso que eu falo, não tem doença incurável, existe pessoas incuráveis, né? Existem pessoas que estão com câncer terminal e elas conseguem se curar. E existem pessoas que nem tem nada, né? Mas assim, ela colocou tanta coisa na cabeça de que ela tem que acaba perdendo a vida, né? Nossa, interessante. Então, por isso que eu falo, é muito complexo essa questão de saúde, é muito complexo. Então, por isso que a primeira coisa é se conectar com o Pai. Esteja conectado, é o primeiro pilar. Primeiro pilar. Depois, olhe para as suas emoções.
Veja quem você é. Tem pessoas que não sabem qual é a sua real identidade. Elas não sabem quem elas são. Então elas acreditam naquilo que as pessoas falam. Então se a pessoa fala, nossa, você não tem capacidade, você é incompetente. E crê naquilo ali, né? Ela A pessoa crê termina crendo naquilo, naquilo ali. ela não sabe a identidade dela. E a nossa real identidade é sermos imagem e semelhança de Deus. Então se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou um ser muito importante, sabe? Então tudo aquilo que é bom, a gente pega pra gente. Aquilo que não é bom, por que tu vai ficar batendo cabeça com uma situação que, sabe, não tem nenhum benefício pra ti? Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, cuidar das nossas emoções. Doutora, aí chegam pessoas aí em busca atrás dessa identidade. Chegam pessoas assim na clínica de querer fazer esse exame com a senhora, essa consulta. Existem muitas pessoas assim que nos procuram por demandas emocionais. Pessoas assim, arrasadas emocionalmente, que não sabem quem elas são. E a gente vai trabalhando, e a primeira coisa é fazer essas pessoas entenderem quem elas são de verdade. Né? Porque às vezes, lá na infância dela, o pai falou que nada ia dar certo para ela. Falou que ela nunca trauma, né? falou que ela nunca ia ser alguém na vida, sabe? Que não fazia nada direito. E uma coisa que eu sempre gosto de falar muito com os pais, nas minhas palestras, que eu dou palestras nas igrejas, em vários lugares onde eu sou chamada, que nós precisamos estar muito atentos, porque a nossa palavra tem muito poder. Sim. Aquilo que tu fala pro teu filho, Sim, vira uma crença, vira realidade na cabeça dele. E às vezes naquele momento de estresse, né, você fala, menino, tu não sabe fazer nada certo, menino. Meu Deus, tu faz tudo errado, eita, né? E aquilo ali ele carrega pra vida. Aquilo ali ele carrega pra vida. Aquela mal palavra, né, malditas, carrega pra vida. E lá Carrega na pra frente vida. ele vai ter um transtorno. E na verdade você precisa ser bênção na vida do teu filho. Então assim, o teu dever é abençoar o teu filho. Então, teu filho tá indo mal na escola, fale pra ele, filho, você é bênção, sabe? Você é muito capaz, eu te vejo tirando as melhores notas, eu te vejo sendo muito próspero, então você tem que abençoar, profetizar na vida dele, Sim, sabe? E o Levantar momento autoestima. que a gente precisa, assim, tá muito mais atento com aquilo que a gente vai falar, é justamente nesse momento de desequilíbrio emocional, é você respirar antes de falar, porque depois que você fala uma palavra mal falada ali, tem consequências desastrosas. Gravíssima, né? Que a pessoa leva pra vida. Leva pra vida. Certo. Doutora, nós vamos dar uma pausa de 3 minutos, porque tá chegando muita mensagem aqui no nosso canal, e eu vou pegar algumas, eu vou sortear algumas para você estar respondendo aqui. Tá bom, certo? Sérgio. Então, pessoal, nós vamos ter uma parada de 3 minutos e logo mais a gente volta com algumas perguntas ao vivo aqui para a doutora Miriam. Tá certo?
Então, pessoal, nós estamos de volta, meio que nos adaptando, né, às nossas entrevistas, né, do programa Estreitando. E agora eu queria que a doutora pudesse estar respondendo uma pergunta da dona Raimunda, ali da Lagoa dos Patos, né, que é a vila, no caso a rua ali da Bandeirantes, né, do setor Bandeirantes. O que a pessoa precisa fazer para ter essa saúde, para funcionar esses 3 pilares juntos? Sim. Então, a primeira coisa é para ter saúde, para ter conexão com Deus, né? Então, é você buscar isso. A gente sempre fala que Deus é a peça fundamental da nossa vida, né? Sim. Que é o mais importante. Mas assim, se Ele é tão importante na sua vida, você vai falar com Ele todos os dias? Ou tá de noite, você tá tão desesperado, cansado dessa vida do dia a dia e nem falou com Ele ainda, né? Então nós precisamos colocar essa prática, né, de Deus na nossa vida como realmente prioridade, né? Fazermos todos os dias. Sim. Então a primeira coisa ao acordar é falar com Deus. Depois, cuidar das nossas emoções, entender que nós somos imperfeitos, né? Sim. O que eu mais vejo hoje as pessoas querendo ser perfeitas, querendo agradar todo mundo, querendo, sabe? E às vezes através dessa perfeição que a gente tanto almeja, a gente consegue sendo mais imperfeito ainda. Né? Mais imperfeito ainda. Então, assim, é saber que somos imperfeitos, é saber que podemos errar. Nós não podemos permanecer no erro. Então, a gente aprende com os nossos erros também. E olhando aí para a nossa saúde física, é realmente abandonar, amigo, é abandonar as práticas que vão te levar ao adoecimento. Senão você não consegue ter essa saúde. Senão você não consegue, sabe? O que eu mais vejo hoje é as pessoas querendo resultado sem mudar nada, sabe? Acha que tomar um remédio ali vai ser o milagre, né? É só tomar aquilo dali. E muita gente que ainda diz assim, não, mas o médico não me proibiu nada, né? Às vezes o médico orientou ali tudo, a pessoa que não quer mesmo. Então é muito mais fácil dizer que não me proibiu nada, né? E eu vou continuar da mesma forma. E não tem como ter resultado desse jeito. Doutora, vamos tentar responder a pergunta aqui. É uma pergunta meio grande, aqui da Patrícia, ali do setor Planalto. Ela pergunta assim, se mesmo fazendo as consultas aqui no Espaço Harmonia e Saúde e ela tomando os medicamentos de uma farmácia normal, ela vai conseguir ter o resultado esperado dos 3 pilares? Na verdade ela precisa estar muito dedicada, né? Dedicada nessa mudança. Então, porque se é um processo até de alimentação também, né? Sim, principalmente na alimentação. Na verdade, a base da nossa saúde é a alimentação. Então, se você não se alimenta adequadamente, se você não tem uma alimentação o mais saudável possível, você não vai ter resultado. Porque não é o remédio que você está tomando. Na verdade, é um conjunto de ações que você vai estar fazendo para ter saúde de verdade. Porque assim, não adianta nada eu estar tomando todos esses remédios ou paliativos ou fornecidos aqui no Espaço Cristão se eu não mudar e adequar a minha alimentação conforme está descrito por a senhora, né? Justamente. Então, se você não muda, né? Eu sempre gosto de falar que quem planta jiló, colhe o quê? Jiló. Mas assim, o que eu mais vejo são pessoas plantando jiló, querendo colher morangos, melancia, né? Então as pessoas não querem mudar nada, mas querem os melhores resultados. Certo. Doutora, agora a gente vai continuar. Vamos mostrar um pouco aqui do resultado que a ventosa terapia, né, pode fornecer. E aí eu queria saber da senhora qual que é esses resultados aqui, né? A gente vai mostrar agora. Aí a gente já está percebendo que, tá vendo ali, ponto bem forte, né? Que são pontos aí da questão emocional, né? Então, está sendo trabalhado muitas coisas ao mesmo tempo aqui no corpo dessa nossa cliente, que é uma cliente lá de Grajaú, né? Que nos procurou e hoje ela tem resultados incríveis, né? Em relação à saúde dela, mas é um processo, né? Na verdade, ela está subindo uma escadinha para poder alcançar o resultado pleno. Interessante. E a questão da acupuntura, né, a senhora já tinha falado, né, os resultados dela. Isso. Que qualquer tipo de dor que a gente venha a ter localizada na questão da acupuntura, você pode estar resolvendo esse problema, né? Justamente. Então, assim, é mais uma ferramenta, né? E aqui, o Maurício, ele vai estar fazendo, assim, o alinhamento. Aqui é onde tem mesmo os desbloqueios, né?
fazendo de verdade o alinhamento da coluna, né? E ele vai fazer agora, nesse momento, a gente vai estar percebendo aí, ó, que dá aqueles estalos, né? Que é quando a vértebra, ela volta, né, pro seu real local, né? Gente, isso é maravilhoso. Eu já fiz assim muitas vezes e é incrível o resultado. Ó, então você, como bom. Se diz, você entra ali com dor e sai tranquilo. Você sai sem sentir dor nenhuma, né? Você entra com dor, sai sem dor. Você entra estressado, sai calmo. Eita. Então é uma paz, né? Doutor, e como é que a gente faz para poder estar adquirindo tudo isso aí? A gente tem que vir fazer a primeira consulta com a senhora, né? Isso, justamente. Então, assim, se você está precisando, quer mudar a sua vida, se você realmente está atento à prevenção de saúde, né? Então a gente precisa isso, a gente precisa realmente buscar essa ajuda. Eu falo que o fantástico da vida é isso, é a gente perceber que precisamos de ajuda, é perceber que podemos fazer algo, podemos realmente cuidar da gente de uma maneira incrível, né? Certo. Então, se você precisa, se você quer isso, essa mudança na sua vida, essa mudança dessa transformação, então busque ajuda, marque a sua avaliação e a gente vai estar com todo carinho e amor, com empatia, olhando para você de uma forma individualizada, olhando para todas as áreas que você precisa, se é física, se é emocional, o que você precisa tratar, né? E quais são as queixas, as demandas, e tudo isso a gente faz dentro da naturopatia. Certo. Doutora, a gente vai ver agora um procedimento, né? Eu queria que a senhora explicasse para que serve esse procedimento aí. Sim. Ó, aqui essa nossa cliente, ela sente muitas dores, né? E já é uma pessoa idosa, então ela está trabalhando o sistema circulatório. Esse procedimento ele se chama Hidrovitalis, né? O Hidrovitalis, ele vai trabalhar ali principalmente a desintoxicação, né? A gente sabe que o nosso fígado, ele é o chefão do corpo, né? Sim. Então ele manda praticamente em tudo. Eu falo que ele é o chefe que manda nos outros órgãos, né? Correto. Então, aqui, principalmente nesse processo de desintoxicação do corpo. E através dos pés, doutora? Através dos pés, porque nos nossos pés nós tem mais de 2.000 poros, né? Então, é através desses poros, né, que está sendo eliminado as intoxicações do corpo. Certo. E esse procedimento aí, doutora? Esse aqui, né, ela tem muitas dores, né, de joelhos, articulações, e esse procedimento aí trabalha os edemas, né, que são os inchaços, as inflamações, dores. Então, na verdade, vai estar trabalhando assim para ela conseguir, né, ter uma qualidade de vida diferente, melhor. Entendi. Esse é o ILIB, né, através da artéria, ele vai potencializar aí o sistema circulatório. Então é maravilhoso esse procedimento para a circulação sanguínea. É perfeito, muito bom. Entendi. Vamos acompanhar aqui esse próximo. No caso, esse pessoal é da clínica... Aqui nós estamos vendo o pessoal lá da clínica de Imperatriz. Isso. Então, é um local, assim, aconchegante. E eles estão fazendo algo incrível também. Eles ficam conversando. Então, a questão emocional também ali está sendo trabalhada. Doutora, no caso, eu estou percebendo aí que tem uma senhora, um paciente, na verdade, um senhor, né, que está com os pés sobre uma máquina. Isso. Aqui ele está trabalhando, ativando a circulação. Eu falo que os nossos membros inferiores é o local onde a gente tem uma maior dificuldade do sistema circulatório. Sim. Porque é onde fica mais distante do coração. Então, aqui tem muito edema, má circulação. Então, aqui ele está trabalhando, ativando isso, ativando o sistema circulatório. Interessante. Porque aqui a gente busca, na verdade, trabalhar o corpo assim, completo. Geral, né? Geral. E essa máquina aí, para que serve, doutor? Aqui se chama hidrocolonterapia, né? Que é a limpeza do intestino. A nossa saúde, ela começa pelo nosso intestino. No intestino é onde é produzido 95% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, da alegria. E no intestino também é onde é produzido cerca de 70% da nossa imunidade, né? Sim. E é onde também tem a absorção dos nutrientes, né? Então, precisa estar um ambiente limpo. Exato. No caso, essa mangueira branca é o que entra. Não. Eu digo assim, é o que entra para fazer a limpeza. Isso. Aqui é a cânula, né, que sai
a sujeira. No caso, né? é essa mais escura. Essa mais escura aqui, porque aqui já tá saindo a sujeira mesmo. Sujeira mesmo, do Isso. estômago. Não, do intestino, do reto, sim, isso sim. mesmo. Sim. Então tá sendo eliminado aí, ó. Você vê placas fecais aí sendo eliminadas, né? Então todo tipo de intoxicação, a gente acumula fezes de 20 anos. Então, aqui está sendo eliminado, né? Então, se o ambiente está limpo, é um ambiente onde vai ocorrer ali, vai ativar o sistema Certo. imunológico, e aí o milagre acontece, né? Certo. Doutora, vamos mostrar agora, eu vou mostrar um pequeno vídeo, e eu queria que a senhora me falasse mais sobre esse vídeo, né? Sim, No sim. caso aqui, acredito que é alguns resultados, né, que a senhora teve, os pacientes tiveram ao longo dessas consultas, ao longo desse tratamento, né? Essa cliente aqui, ela é a dona Josefa. Dona Josefa, ela é de São Geraldo, no Pará, e ela chegou aqui pra gente pela mão dos outros. Ela não conseguia mais andar porque ela tinha uma demanda do sistema circulatório muito grande, os rins não estavam funcionando, então era muito problema. E essa cliente acompanhada já por vários médicos. Então, assim, eu fiz uma parte muito importante, e o médico, né, que ela também é cardíaca, então o Sim. cardiologista fazendo a parte dele, e o resultado, gente, foi incrível. Hoje ela está muito bem, andando, ela mora na roça, cria as galinhas dela, faz tudo já, sabe? Interessante. Não tem mais nenhum problema do que ela estava realmente sentindo, né? Teve mesmo resultado, né? Nossa, incrível, coisa de Deus mesmo, milagre de Deus. Nós vamos E ela acompanhar. chorando aí, gente, assim, é tão emocionante, assim, a gratidão que eles têm, né, no coração, assim, dessa recuperação, é incrível. Doutora, a gente está vendo a gravidade de uma lesão, né? De uma grande lesão aí. Ela foi afetada pelo que, essa lesão? E isso daí é problemas do sistema circulatório também, Sim, né? A gente sim. tem vários Possivelmente até pessoas com diabetes, né? E isso também ocorre, né? Eu recebo muitas pessoas com feridas, né? Em pé diabético. E essa cliente, ela tinha vários problemas, né? Problemas de bactéria também, erisipela, era muitas situações. Mas com o tratamento feito com a senhora, né? Teve o resultado. Aí teve o né? resultado, ó, já é a cicatrização também, né? Bom, interessante. Certo. Esse aí teve outro problema também, né? Esse Outro aqui já tornozelo. é por problemas de diabetes, né? Diabetes. Ele teve machucou o pé, na verdade, né? Parece que foi um gado que pisou. Sim. E aí aconteceu isso daí. Aqui quase já fechadinho. Hoje ele tá 100%. Já tem o resultado, Isso, né? 100%. Ah, que bom. Então essa é uma medicina que tem resultado, né, doutora? Regenerativa, né? Esse aí também é um pé diabético também. Nossa. Isso. E quando ela chegou, porque aqui já estava com praticamente uns 10 dias de tratamento, né? Já estava bem Sim, melhor. Então sim. chegou muito pior do que Muito isso. pior. E aqui já cicatrizado. Com o resultado, Com né, resultado, isso. doutora? Ah, que bom, doutora. E esse rapaz? E esse cliente nosso, que é o seu Walter, né, gente? Walter. Foi incrível. Ele passou 30 dias internado em Araguaína e cada vez era piorando mais. Ele, Qual é o problema mais grave dele? Qual que era o problema na dele? verdade, ele teve um problema de AVC. E aí Perdeu ele alguns sentidos, né? paralisou tudo. E o problema principal, né, que foi porque eles me procuraram, ele estava com 30 dias sem ir ao banheiro. Então o intestino dele não funcionava Nossa de forma Senhora. alguma. Então foi feito tudo no hospital e não dava resultado. E aí eles me procuraram e a gente fez, né, a limpeza do intestino aos limpeza. poucos. Conseguimos, na verdade, retirar todas as sujeiras. E dentro de um mês ele voltou o peristaltismo mesmo, a força, né? A força da barriga para poder esse intestino funcionar direitinho. E assim você está mostrando ele que ele já conseguiu caminhar. Isso, ele ficou paralisado, ele paralisou todo, né? Aqui nós já estávamos com uns 2 meses de tratamento. Sim. E ele, né, voltando a andar, e hoje ele tem uma horta, né? Ele cuida dessa horta. Gente, é incrível assim, o resultado, até eu me emociono demais. Doutora, é isso que eu ia falar. Começou tudo por uma simples pesquisa, né? Que a senhora foi em busca de ter algum resultado em relação ao seu filho. Em relação ao meu E filho. hoje, assim, eu vejo que assim, a gente consegue
consegue ver, né, no seu semblante, nos seus olhos, fazendo essa leitura, que é tanto quanto para o paciente, mas mais ainda também para a senhora, né? Porque conseguiu tratar o seu filho e está conseguindo ajudar muitas vidas através do que a senhora sabe fazer de melhor, que é curar as pessoas, né? Muitas vidas, assim, transformadas, né? Porque, na verdade, o que Deus quer é isso. E nós viemos para essa terra para servir as pessoas. E quando você faz algo que você ama, é incrível, sabe? Tudo coopera pro bem, né? Quando Exato. você faz o que ama. E eu amo o meu trabalho, eu amo pessoas, eu amo cuidar de pessoas. Então, os resultados são incríveis, porque primeiro, tudo que eu faço é Deus que guia tudo, né? Deus nos direciona em tudo. E quando a gente coloca Deus na nossa vida, dá tudo certo. Quando você anda no centro da vontade de Deus, dá tudo certo. Quando você não fica preocupada com o que os outros estão falando de você, dá tudo certo, sabe? Nós temos só um alvo, nosso alvo é Deus, é abençoar pessoas. Exato. E E a peça fundamental dos 3 pilares é esse, né, doutora? É servir a Deus, é você seguir a vontade de Deus. A tua espiritualidade tem que estar bem com Deus para todos os outros 2 pilares começarem a andar. Você tem que estar bem com Deus. Você tem que estar bem com Deus, você tem que entender que Deus é tudo na tua vida. Sabe, quando a gente coloca isso, as coisas dão certo. Quem guarda a gente é Deus. E quem manda as pessoas, eu sempre falo que Deus manda as pessoas certas. As pessoas que realmente são para se tratar comigo. Então essas pessoas vão me procurar. Então todos os dias eu oro e peço a Deus, Senhor, envia as pessoas que Tu já determinou que elas viessem. As pessoas que estão em busca do milagre na vida delas. Então manda essas pessoas. E aquelas pessoas que não são as pessoas que estão preparadas para essa mudança, porque eu quero que me procure as pessoas que estão determinadas a mudar. Que bom, doutora, que bom, um gostoso bate-papo, né? Aprendi muito, acredito também que todo o povo que está nos assistindo está aprendendo bastante, né, com esse bate-papo. Agora eu queria pedir uma coisa para a senhora. Deixe um pequeno texto, uma pequena frase ou algo da senhora divino para que a gente possa aprender ainda mais sobre a naturopatia. Isso. A naturopatia, eu falo que ela é um estilo de vida. Então, assim, muda o teu estilo de vida. Você vai alcançar lugares extraordinários quando você muda o teu estilo de vida. E eu vou falar aqui um remédio que cura qualquer doença. O remédio que cura qualquer doença, ele se chama de perdão. Perdão cura qualquer doença. A senhora bateu agora numa palavra que nos deixa... porque o perdão abre um leque de muitas coisas também no perdão, porque eu vou te falar, é muito fácil você jogar, lançar uma palavra, é muito fácil você ferir alguém, mesmo até sem querer. Agora o perdão, é difícil você e o perdão, quando a gente entende que o perdão, ele não é para outra pessoa, o perdão é para nós. É pra gente. Porque assim, às vezes a gente foi magoado por alguém, mas quem tem que liberar perdão somos nós. É isso que a Bíblia fala. Sim. A Bíblia fala que quem está magoado é que pede perdão. Então, quando você abre o coração e libera esse perdão, eu falo que é o primeiro remédio que traz cura para a tua alma, traz cura para você, traz vida. Então, assim, é o que eu sempre prego para todas as pessoas, sabe? Libera perdão. As pessoas estão doentes por falta de perdão. Então, assim, não adianta só cuidar do físico, se o teu emocional está destruído. E muitas vezes as pessoas estão procurando outro vir pedir perdão. Não, é você, não é você que quer ficar curado. Então, se o perdão, ele é o principal remédio para curar qualquer doença. Nós vamos de encontro com sempre que as pessoas falam, pô, mas eu não fiz nada para ele, por que eu vou pedir perdão? Se foi ele que me machucou. É isso, é a gente ir contra o nosso ego, porque quem fala isso é o nosso ego. Essa vontade de estar dominando sempre. Exato. Ele que tem que vir pedir perdão. E o eficaz da vida, o bonito da vida, é a gente moer o nosso orgulho. Porque quando a gente passa a entender, doutora, que através do nosso perdão vai quebrar essa barreira, vai quebrar essa distância entre eu e você, eu vou ter que te perdoar. Sim, porque enquanto eu não te perdoar, nós vamos ficar sempre com aquele elo, você com o seu e eu com o meu. Justamente, a gente nunca vai se encontrar lá na frente. É verdade. E assim, o perdão, ele corta o vínculo com o nosso passado. O perdão, ele é um benefício próprio pra gente. Então, sou eu que preciso. É fácil perdoar?
Não é fácil, Não é fácil. mas é necessário. Necessário. Então nós temos que fazer as coisas porque é necessário. Então a gente decide. Então eu não tenho que sentir para perdoar, eu tenho que decidir. Então eu decido. E tudo na minha vida é isso. Eu tenho que decidir fazer exercício físico todos os dias. Eu acordo todos os dias 4h50 da manhã. Eu gosto de acordar 4h50. Eu tô no último sono ainda, doutora. Não, mas eu também não gosto de acordar esse horário, mas eu decidi isso pra minha vida. É necessário. É necessário, então eu decidi isso. E os meus resultados, tudo aquilo que eu quero é baseado em cima de determinações. Eu preciso determinar algo pra minha vida e construir isso, sabe? Que bom, doutora. Então não é aquilo que te dá prazer, é aquilo que te dá resultado. Então é isso que a gente tem que fazer. Saúde é isso. Que bom esse bate-papo. Nós estamos recebendo muitos elogios através do nosso canal. Pois é, pessoal. Então, por hoje, nós ficamos aqui com a entrevista exclusiva, né, com a doutora Miriam. E aí, logo mais, a gente vai soltar alguns takes, né, também nas nossas outras plataformas, né, que é o Instagram, nos nossos views aí. E vamos lá, que nos próximos episódios nós estaremos também jogando alguns takes das próximas entrevistas. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém.